Obrigado a todos que estão aqui, obrigado ao Antônio Geraldo, que já está indo pelas introduções, mas eu sou Márcio Bernick, sou médico psiquiatra, e eu coordeno faz muito tempo um grupo que é o Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E eu vi que era para falar sobre os principais tipos de transtornos de ansiedade, preparei uma apresentaçãozinha, aí eu olhei que era 20 minutos. Aí eu deletei metade dos slides para caber em 20 minutos, 19h28 agora. Então vamos lá. Esse sou eu, já sou quase uma antiguidade no departamento de psiquiatria. Esses são os obrigatórios conflitos, mas nada do que eu vou falar na aula tem nada a ver com nenhum desses laboratórios. Uma coisa importante, transtornos de ansiedade até 1980 era uma coisa que era muito perdida para entender o que a gente entende hoje, como a psiquiatria mudou muito e radicalmente nos últimos 40 anos. Eram perdidos dentro de um conceito de neuroses que era muito vago, eram considerados de pouca relevância clínica. Os grandes livros de psiquiatria, que tinham 500 páginas, eles tinham, assim, 4 páginas sobre transtornos neuróticos, e dessas 4, 3 era sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. O resto era considerado irrelevante. E vou falar na terceira coisa que vou falar sobre os principais diagnósticos. Primeiro, a ansiedade é um sintoma que sempre esteve presente. Tá? Por quê? Faz parte, ansiedade e medo são parte dos estados emocionais de valência negativa. Eles são aversivos e fazem o animal parar o que quer que ele esteja fazendo e buscar segurança. Por que tem 3, 4 sistemas cerebrais subjacentes a isso? Por quê? Porque todos os animais, ao longo da vida, estão expostos a risco de destruição do organismo ou de destruição do seu nicho social, no caso de, por exemplo, primatas e outros animais sociais. E esses animais defendem a sua posição na sociedade como defendem a própria vida, tá? Então, os transtornos de ansiedade vão ser alterações quantitativas de mecanismos de defesa que todos nós temos, né? E aí, os agentes ansiolíticos sempre fizeram parte do arsenal de todos os curandeiros, primeiros médicos, o álcool, ervas, cogumelos alucinógenos, ópio, das mais diversas formas, para facilitar principalmente eventos de interação social, que é uma coisa que nunca foi fácil. Mas, só para falar isso, até esse conceito de transtornos de ansiedade, que é uma patologia que você tem sintomatologia física de um lado e sintomatologia psicológica relatada, sintomatologia física observável, sintomatologia psicológica relatada dentro de um mesmo conceito, não existia até Freud. Vocês veem os estudos antigos, vocês têm basicamente que médicos de medicina interna de diversas áreas descreviam parte dos fenômenos. Então, a tontura era descrita pelos otorrinolaringologistas da época, a hiperventilação pelos médicos de pulmão, tremores eram descritos por neurologistas, e o nervosismo, que se chamava a irritabilidade, a neurastenia, que eram os estados de fraqueza, que hoje estariam próximos de depressão, eram vistos por clínicos gerais. E Freud propôs esse conceito de neurose de angústia, que englobava tudo que você puder imaginar, desde irritabilidade, ataques de pânico, empachamento abdominal, né? E porque para ele pouco importava o diagnóstico. Por isso que é uma coisa que foi nichada no século XX, de 1905 até 1980, que a psiquiatria entendia isso, que a ansiedade expressa ou percebida é controlada inconscientemente por mecanismos de defesa psicológicos. E aí, na verdade, as emoções reprimidas aflorariam ou sobre a forma de sintomas psiquiátricos, ansiedade, ou sobre a forma de sintomas psicossomáticos. Essa é a origem de toda essa teoria psicossomática, tá? Então, o diagnóstico não era tão importante quanto você fazer uma psicoterapia para corrigir a causa. Tudo isso mudou em 1980, quando, copiando a Associação Reumatológica Americana,
a Associação Psiquiátrica Americana tentou criar normas com guidelines, com critérios diagnósticos para uma descrição não teórica e descritiva dos pacientes. Você ainda não tem, em psiquiatria, doenças em que você tem etiologia, fisiopatologia e quadro clínico bem definido. São quadros mais ou menos sindrômicos, que chamamos de transtornos, descritos pela sua topografia. E por isso que muda a cada classificação. Então, os psiquiatras clínicos tentaram colocar condições que eram parecidas dentro dos transtornos de ansiedade. O que elas tinham em comum? Eram transtornos de esquiva fóbica. Todos os transtornos estão dentro do transtorno de ansiedade, eram transtornos que o paciente tem comportamentos que fazem ele evitar um sofrimento maior. No caso do transtorno de pânico, o paciente muda seu comportamento para evitar as crises de pânico. Nas fobias é muito evidente a esquiva. No caso da ansiedade generalizada, a preocupação excessiva é uma forma de ele evitar o desenlace que ele assim imagina, e assim vai. E quais eram essas categorias, então? Primeiro, transtornos fóbicos, em que a ansiedade ela aparece sob a forma de uma crise, ou de uma onda de ansiedade circunscrita a um evento externo. Os principais grupos eram a agorafobia, em que a pessoa teme um monte de situações, como lugares públicos, vou falar um pouco mais detalhado depois, geralmente secundária à evitação de ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. A fobia social, onde o medo é de um julgamento negativo, do escrutínio de terceiros. As fobias simples ou específicas, onde você teme estímulos circunscritos. Por exemplo, eu poderia estar dando a aula para vocês aqui e ver uma lagartixa ali. Estão vendo ali a bolinha? Desse momento em diante, acabou. Não consigo mais falar. Com um olho eu vou controlar a lagartixa, com o outro olho eu vou ver se vocês estão vendo se eu estou vendo a lagartixa, porque eu tenho vergonha de ter o meu tamanho e ter medo de lagartixa e tal. Mas até eu ver a lagartixa estava tudo ok. Então, uma ansiedade circunscrita a eventos específicos, né? O transtorno de pânico é a única forma de ansiedade que ela não é em ondas, ela surge em crises, episódios ictais, em que, por definição, pelo menos em algum momento da história clínica, são do azul do céu, tá? E tem sintomas característicos de ansiedade psíquica, antecipação de eventos catastróficos como morte, perder o controle, enlouquecer, e uma série de sintomas autonômicos, tá? Em que o paciente tem que ter 4 de 13 sintomas específicos em pelo menos 10 minutos. Isso é para definir de outras formas de ansiedade, onde a ansiedade flutua ao longo das horas do dia, ao longo dos dias da semana, ao longo das semanas do mês, e assim vai, que é a ansiedade generalizada, que é caracterizada por ansiedade livre e flutuante. Tá? Vai e volta. E também eram incluídos dentro desse grupo, na DSM-3, transtornos que você tinha ansiedade como uma manifestação importante. O transtorno obsessivo-compulsivo, em que a ansiedade surgia pela aversão das obsessões e pela tentativa de resistir às compulsões que neutralizam as obsessões. E no estresse pós-traumático, a ansiedade era associada ao rememorar dos eventos traumáticos. Esses eventos, então, que conforme você teve uma taxonomia, vamos dizer, uma classificação um pouco mais naturalística, você pôde fazer estudos clínicos, porque os psiquiatras de vários lugares do mundo começaram a falar da mesma língua. E se descobriu que, ao contrário do que se pensava, que eram transtornos pouco relevantes, são os transtornos mentais mais importantes na população. Esse é o estudo Megacity, que foi realizado em São Paulo, mostrava que a prevalência de transtornos de ansiedade era, em 12 meses, de até 20% da população, mais que problemas com álcool e drogas, mais do que problemas com depressão, tá? São os transtornos mentais mais frequentes, tem uma diferença entre eles. Não. Bom,
Então, na população geral, isso ao longo da vida, é algo como até 29% da população em estudos mundiais. Em São Paulo, no estudo Megacity, isso chegou a 30%. Então, todo mundo fala que São Paulo é a cidade que tem mais ansiedade no mundo. Mas é uma diferença bem pequena, tá? São Paulo é horrível. Bom, a gente não mora no Quênia, no meio de guerra civil, para saber como é que é. E também, provavelmente, nos países que têm uma estrutura social muito pior que o Brasil, em que provavelmente você tem mais estresse que está associado a transtornos ansiosos, você não tem uma epidemiologia tão sólida quanto você tem no Brasil. O Brasil tem uma boa tradição de estudos epidemiológicos. Além disso, são provavelmente os transtornos mentais que levam a mais incapacitação em número de horas e dias perdidos de trabalho, pela classificação do Days Lost to Disability da Associação Mundial de Saúde. Número de dias prejudicados de trabalho, comparando pacientes com ansiedade em atual e ansiedade remitida que nunca tiveram ansiedade. Isso é uma prova bastante importante que o tratamento funciona e é importante, tá? Porque o paciente remitido tem um absenteísmo similar ao do paciente que nunca teve um transtorno de ansiedade. Teve um estudo feito na Alemanha, no Max Planck de Munique, que eu não entendi como passou no comitê de ética, mas eles pegaram 400 jovens e acompanharam com transtorno de ansiedade, acompanharam durante 10 anos sem nenhum tratamento. Tá? Segundo eles, bem alemão, a gente não sabe se tratamento funciona, então vamos estudar assim mesmo. Pronto. O curso clínico que ele descreveu é um curso de agravamentos e acalmias, com os agravamentos seguindo-se a questões de estresse de vida, por acalmias que podem ser mais ou menos prolongadas, mas não existem remissões espontâneas, tá? São transtornos crônicos. Isso se reflete no estudo das universidades Harvard e Brown, em que os pacientes com pânico, quando entravam, isso nos Estados Unidos, região de captação de universidades da costa leste, boas regiões ricas. 7 anos, em média, os pacientes com pânico, para iniciar um tratamento, o que é um absurdo, mas em relação à ansiedade generalizada, você tinha inacreditáveis mais de 15 anos de doença até a pessoa começar a ter um tratamento. Depois de 15 anos de doença, geralmente o paciente com ansiedade ele desenvolve depressão, ansiedade generalizada. 68% deles evoluem de ansiedade para depressão. Esse é um curso também que demonstra cronicidade, comparando com a evolução de um quadro depressivo. Você tem algumas patologias que têm uma evolução boa, parecida com depressão, que é o pânico não acompanhado de agorafobia. Agora, fobia social, pânico com agorafobia e ansiedade generalizada, você tem algo como menos de 50% de remissão ao longo de 12 anos de tratamento. Tá? Então, são coisas que respondem pior do que um episódio depressivo maior, tá bom? Então, são patologias crônicas. Fatores de risco, geralmente, quanto mais pessoas submetidas, mais vulneráveis, mais submetidas a estressores, a prevalência é maior. Desempregados, donas de casa, em comparação a mulheres que trabalham fora, pessoas que são separadas, viúvos e divorciados, em comparação aos que moram com alguém, e mais mulheres do que homens. Sempre. Transtornos de ansiedade são 2 vezes, em média, mais comum em mulheres do que homens. Em alguns grupos, como a agorafobia, de 25 a 35 anos, até 4 vezes mais comum em mulheres do que homens. Tem 1 milhão de explicações, não dá tempo de eu falar de tudo isso. Maior chance de ocorrência em pessoas mais vulneráveis, jovens, mulheres, menor nível de renda e educação. E esse dado mostra, por exemplo, que você tem uma prevalência muito maior de pessoas abaixo da linha da pobreza na maioria dos transtornos diagnósticos de ansiedade do que na população geral, que seria 11% da população. Estudo americano.
continuam sendo transtornos que precisam ainda ser tratados em longa escala. Eu queria mostrar esse estudo. Esse estudo do Paul Babington foi feito na área sul da Universidade de Londres, onde fica o Maudsley, que é o Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Médicos clínicos gerais treinados para identificar pacientes, para tratar pelos psiquiatras desse instituto. E se observou que para depressão você tinha 1 em cada 4 pacientes da comunidade que eram identificados e tratados corretamente. Então, de certo modo, ainda os médicos conseguiam identificar e tratar. Transtorno de ansiedade generalizada, 8% só dos pacientes que preenchiam critério diagnóstico no ano anterior tinham sido identificados quando foram numa consulta de retina e ou encaminhados ou tratados adequadamente. Então, a grande massa, a proposta da Organização Mundial de Saúde de algum tempo atrás de treinar mais os clínicos gerais foi recentemente trocada por mais formação do que eles chamam de core psychiatrists, quer dizer, psiquiatras com formação. Por que tratar a ansiedade generalizada? Ansiedade geral. Prevenção da depressão, prevenção de abuso de substâncias. A gente pode esquecer que álcool, Miozan, uma série de outros antihistamínicos podem ser usados e abusados pelos pacientes como ansiolíticos. Recentemente, fora do Brasil, na Europa, tem tido um fenômeno importante de abuso de pregabalina não prescrita, que as pessoas conseguem por meios não oficiais, e, claramente, diminuir o peso global das doenças, o impacto sobre a sociedade. Teve um estudo feito pela Americangas, em Zurique, que acompanhou jovens durante 40 anos, e mostrou que a evolução natural é de ansiedade, quando muito jovens, para depressão como adultos. Tá? Passa no meio como enxaqueca em torno dos 20 a 20 e poucos anos. 80% das pessoas que tinham ansiedade e depressão tinham enxaqueca também. Tá? Então tem alguma comorbidade, provavelmente refletindo alguma fisiopatologia comum. Agora, faltando 2 minutos, eu vou falar dos quadros clínicos. Está um pouquinho pequena a letra, talvez. Para mim, ver daqui está pequeno, mas aqui está grande, mas eu vou ajudar vocês. Quais são os sintomas nucleares? Esses são os diagnósticos de acordo com o DSM-5, que incluem os antigos, foi tirado dos transtornos de ansiedade e medo, o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático, porque eles têm características específicas, e foi incluído o mutismo seletivo e a ansiedade de separação, que podem ser feitos diagnósticos em adulto, antes era diagnóstico somente em crianças. Fobia específica, medo, ansiedade excessiva, sensação de aversividade incontrolável de objetos ou circunstâncias específicas, como animais, forças da natureza, como tempestade, chuva, sangue, ferimentos, injeções ou lugares específicos, lugares fechados, lugares muito cheios. Tá? A ansiedade é circunscrita a essas situações. Transtorno de ansiedade social, geralmente escrutínio de terceiros, julgamento negativo, embaraço, humilhação e sensação de holofote. Agorafobia, situações como sair de casa, lugares com saída difícil, multidões, transportes públicos. Transtorno do pânico, diferente, não é uma ansiedade ligada a algum tipo de evento. Você tem ataques recorrentes e inesperados de ansiedade com manifestações mentais prolongadas, como sequelas, medo das crises, medo de perder o controle ou enlouquecer. E o transtorno de ansiedade generalizada, que é o transtorno mais frequente no consultório dos não psiquiatras, que os pacientes fazem um comportamento que a gente chama de doctor shopping, em busca de reasseguramento, que eles não têm XYZ. Você tem preocupações aversivas, não esqueçam que são emoções negativas, exageradas ou irrealistas sobre problemas do dia a dia. Irritação, muito comum, porque ele sente que as pessoas... Ele vive na beira do precipício, on the edge, no fio da navalha, e todo mundo quieto, sentado, não entende a urgência da situação,
então deixa a pessoa irritada com familiares, funcionários, assim vai. Concentração ruim, porque ele fica muito disperso pelos pensamentos, inquietude mental e física, e o que a gente chama de humor ansioso, que é uma sensação subjetiva de desconforto difusa. Tá? Sintomas físicos de ativação autonômica. As únicas patologias que têm alguma particularidade no sintoma físico seria o transtorno de ansiedade social, que teme os sintomas físicos que são mais observáveis por outros, que é o enrubescer, o tremor, e principalmente, os pacientes falam muito num caso de desespero, perder o controle esfincteriano em público. Tá? No pânico, você tem um grupo de pacientes que teme mais sintomas respiratórios, a gente chama de pânico respiratório, outro mais sintomas de ativação autonômica diversos, como taquicardia. Tá? E na transtorno de ansiedade generalizada, o que chama atenção de sintomatologia física é a inquietude física, fidgeting, ficar mexendo perna, pé, ó, o microfone fica tremendo o tempo todo, você fica cansado de ver a pessoa se mexer. E duração dos sintomas, para a maioria das patologias você precisa de 6 meses, porque você tem que mostrar que não é uma reação de ajustamento a uma situação, à exceção do pânico, que durante 1 ano. Início, isso é importante. Fobias específicas, jovenzinhos, crianças, a partir dos 8 anos. Transtorno de ansiedade social, quando começam as interações e as competições sociais a partir dos 13 anos. Agora, fobia, geralmente um adulto jovem, em torno de 20 anos. Pânico, dos 15 aos 25, raramente, mas muito raramente, depois dos 35 anos de idade, você tem um paciente começando a ter crise de pânico, sempre pensar em depressão. E a ansiedade generalizada tem 1/3 que tem desde criança, mas geralmente vem desde o início da vida produtiva, trabalho. Acabou o meu tempo, mas eu queria só comentar. Mutismo seletivo é muito descrito em crianças que calam na escola, calam em festas. Mas eu tenho um monte de pessoas, às vezes homens, geralmente, que são trazidos pela mulher, que diz que em algumas situações, especialmente reuniões da família dela, ele não abre a boca. Existe uma correlação próxima com fobia social, às vezes com irritabilidade, mas dá um comprometimento funcional. Às vezes essas pessoas ficam incapacitadas para uma série de trabalhos, tá? E existem adultos. Também ansiedade de separação, que é esse medo persistente e realista de figuras de apego, geralmente os pais, mas pode ser esposa, pode ser um certo contexto de trabalho, e que tem uma característica interessante, que são pessoas que têm pesadelos temáticos. Pesadelo sempre é de ficar sozinho, de se perder, de estar numa situação sem as figuras que ele considera importantes para ele, né? E é muito interessante que metade dos pacientes começa após os 18 anos de idade. Então, para quem trabalha com adulto, é importante reconhecer que essas duas condições que antes eram específicas da infância ocorrem em adultos. E eu queria finalizar com esses slides que eu acho muito bonitinhos, que você deita para dormir, e aí você é tomado por um turbilhão de preocupações, onde você só para de pensar num problema quando você lembra do outro, até que você depois capota, depois de 1 hora ou 2, por exaustão absoluta, que faz com que os pacientes tenham, quem trabalha com sono, um medo profundo de dormir, porque ele sabe que não vai dormir. É isso aí. Quase consegui fazer em 20 minutos. Vai. Obrigado. Obrigado ao Dr. Márcio.